Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Nós estamos aqui louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Ontem eu não pude estar aqui, estava muito cansada, estava precisando dar uma descansada. Mas hoje estamos aí, né? Estamos aí para a gente poder conversar um pouquinho da palavra de Deus. Muita coisa acontecendo, né? Mas vamos começar, né? Começar do começo. Vamos fazer essa live em nome de Jesus. Paz do Senhor, Tânia. Deixa eu ver se alguém colocou aqui antes, não. Poliana Shalom, Paz, Cláudia. Boa noite, Fernanda. Hoje é dia 12 de março de 2026, 374 dias para o término da geração da figueira. Shalom, Andréia. Estamos há um ano, 14 dias, né? Do término da geração da figueira. Glória a Deus por isso. Nós temos aí um Shalom, Viviane. Boa noite, Lorena. Nós temos, em 2027, nós temos um eclipse, né? Em Graça e Paz, Eliane, Graça e Paz, Viviane. Um eclipse aí em, como é que diz? Em agosto de novo, né? E 40 dias depois tem o início da festa das trombetas. Aí eu acredito que possa, daí para frente, se não for nessa festa das trombetas do ano que vem, com certeza será na festa das trombetas de 2028. Mas eu não estou aqui afirmando para você, não. Eu estou aqui falando o que eu acho. Shalom, sede da verdade. A gente fala assim porque a gente já entendeu que, paz de Deus, Fabiana, nós já entendemos que Jesus vem numa festa das trombetas, ele vai cumprir as festas, né? E nós sabemos que a geração da figueira é uma das marcas da volta de Jesus. E a geração da figueira, no calendário caraíta, ela termina em março do ano que vem, entendeu? Março do ano que vem, mais ou menos lá pro dia 23 de março do ano que vem. No calendário gregoriano, ela termina em 2028, 14 de maio de 2028. Entenderam? Então, nós temos aí um espaço, né, de tempo. Então, não falem para ninguém que eu estou marcando data. Não estou marcando data. Eu estou mostrando um estudo para vocês. Shalom, Sandra. E não sou só eu que estou falando isso, não. O Javier Palacios falou isso também. Como é que diz o pastor Falcão, né? Acho que Falcão, eu não lembro agora o nome dele, aquele da Assembleia de Deus, que eu gosto muito dele. Também tá falando a mesma coisa, Paz, Keila, a mesma coisa, entendeu? Isso é pelos estudos, nós estamos falando da palavra, lendo a palavra de Deus. Paz do Senhor, Ivone, entenderam? Lendo a palavra de Deus, está ficando claro, né? Mas podemos estar errado? Podemos estar interpretando errado a palavra, né? Podemos estar interpretando errado. E hoje eu vi uma coisa muito interessante. Tem uma mocinha que eu sigo, ela é uma médica, ela é de El Salvador. Uma gracinha. Ela parece uma menina de 16, 17 anos, novinha de tudo. Mas hoje ela estava falando que ela tem 40 anos. Boa noite, Aline. Que ela tem 40 anos. E ela faz pequenos estudos bíblicos. Napoleão Falcão, esse mesmo, obrigado, Sede da Verdade, é esse aí, gosto muito desse pastor, muito mesmo. Boa noite, Alberto, Shalom, Maria Rita, Shalom, Patrícia, graça e paz, Val. E essa mocinha, ela traz uns estudos assim, não, eu não tava ruim não, eu tava preguiçosa, a verdade é essa, preguiça, entendeu? Eu tava cansada, muito cansada, uma canseira preguiçosa. Aí eu falei, hoje eu não estou conseguindo nem pensar direito, então vou descansar hoje para amanhã. Paz do Senhor, Guivane. Irmã Ruth, manda um abraço para meu filho Vitor e Miguel que estão te ouvindo. Oi, Miguel, oi, Vitor, um beijo no coração, tá bom? Fica firme com Jesus, hein? Obedece a mamãe aí. Como é que diz? E ela estava falando, né? Ela estava hoje falando sobre Daniel 12.
E ela fez uma interpretação muito interessante, mas muito interessante. Não sei se o pastor já chegou. O pastor já chegou? Tá? O pastor Luiz está aí? Não sei se ele está aí, eu não vi. Se ele entrou, pelo menos não reparei, né? Mas vamos lá. Eu vou falar aqui o que ela interpretou, o que eu achei. Ai, que bom. Eu achei, como é que fala? Eu achei assim especial o que ela disse, porque foi uma interpretação muito interessante. Ela estava falando, né, sobre Semana 70, essas marcações que o pessoal faz, né? Boa noite, Maris, que o pessoal faz. E ela estava falando sobre o capítulo 12 de Daniel. Eu vou passar para você, porque eu achei interessante. Eu escutei de manhã e eu fiquei pensativo o dia todo, eu estou pensando nisso. Então, tudo que eu penso o dia todo, eu gosto de compartilhar com vocês, tá? Porque, como é que diz? Eu não cobro Pix para compartilhar. Ai, meu pai do céu, né? O povo aí, se pensar um trocinho a mais, já cobra Pix para compartilhar. Não, a gente compartilha porque nós amamos os nossos irmãos, né? Nós queremos ir para o céu, todo mundo junto, né? Então, com Cristo no barco, nós vamos para o céu. Nós vamos entrar na pátria celestial. Mas eu vou compartilhar para vocês o entendimento dela, que eu achei assim fantástico. Fantástico. Eu vou ler o capítulo 12. Boa noite, Lucas. Eu vou ler o capítulo 12. E aí eu passo o entendimento dela para vocês. Diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Tá? Então, Miguel, todas as nações têm um príncipe, tá? Todas as nações têm uma potestade que rege as nações. Estados Unidos, nós temos o 9-1, Apolion, né? Apolion rege os Estados Unidos. O Brasil, Leviatã, né? América do Sul, Leviatã. Ela tem canal, sim, no YouTube. Ela tem canal, eu nunca vi nas outras plataformas, no YouTube ela tem. Ela fala, hoje eu acho que ela estava no hospital, pelo barulho que estava ali, era o hospital que ela atende. São livezinhas bem pequenininhas, de 8, 9 minutos no máximo. Eu não lembro o nome dela agora, depois eu vejo aqui e passo para vocês. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Então, as nações, elas têm demônios, anjos caídos que cuidam dessas nações. Eles que estão na frente dos governos. Vocês acham que Leviatã não está aqui na frente desse cabeça de ovo? Quem está regendo ele, quem está regendo Brasília é Leviatã, né? Leviatã está regendo a Brasília com a rainha dos céus, né? A rainha dos céus, a rainha do mar, né? Das águas, né? Lembra dela? Você sabe quem que é que eu estou falando, né? São eles que estão regendo o Brasil. Mas Israel, o Israel de Deus, o Israel físico e o Israel de Deus, quem rege é Miguel. Quem cuida é Miguel. Por isso está dizendo, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Shalom, Joelma. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Presta atenção, paz, Rita. Quando fala que se levantará Miguel, ele vai sair do reinado. Ele vai sair da condição de protetor, para que o tempo de angústia possa vir. Entendeu? Porque ele é designado para levantar os filhos do teu povo. Presta atenção, ele vai ficar de longe, porque é tempo da angústia de Jacó. Presta atenção. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Que tempo é esse? Agora. Esse tempo agora. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Livrar-se-á o teu povo, o povo de Daniel. Todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Presta atenção. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão.
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. Aqui ele está falando do julgamento do trono branco. Quando ele fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. É o que diz em Apocalipse, que abriram-se os livros e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram para o lago de fogo e enxofre. Ele está falando aqui do julgamento no trono branco. Os sábios, pois, quem são os sábios? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, esses são os sábios, aqueles que temem a Deus. Pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, aqui nós vamos passar para a eternidade. Presta atenção. Vocês estão prestando atenção no raciocínio? Pega a tua Bíblia aí, abre a tua Bíblia para você entender direitinho o que eu estou falando aqui para você. Isso é muito interessante. Eu achei isso aqui, a hora que eu escutei ela falando aquilo, eu parei, eu tava na pia lavando louça, eu parei de lavar a louça e sentei para ouvir. Olha isso. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Presta atenção. Então, aqui é depois do milênio. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Era para selar, para fechar as palavras. Até o fim do tempo. Até o final do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Irmãos, nós não estamos vendo o povo correndo de um lado para o outro. Nós não estamos vendo a ciência se multiplicando. Ela já chegou no nível máximo, não tem mais para onde correr. Agora, a ciência que está aí é para ir para o lago de fogo. Não tem para onde correr. E essa ciência não é só o conhecimento científico, é conhecimento também da palavra. É dos dois lados. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Olha isso, exatamente, Leandro, tudo se cumprindo. Olha o que ele falou para o homem vestido de linho. Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Olha que interessante isso. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia devagar. Eu nunca tinha lido esse trecho como essa moça leu. Eu precisei pegar para ler para eu poder entender, sabe, poder esmiuçar. Porque Deus vai abrindo através de outros irmãos. Por isso que o corpo de Cristo tem que ser um corpo ajustado, né? Boa noite, Edna. Tem que ser um corpo ajustado. Porque o corpo ajustado de Cristo, Deus revela um pedacinho para um pedacinho para o outro, e a gente vai se completando. A gente vai juntando tudo isso e vai formando entendimento. Entendeu? Por isso o corpo de Cristo tem que estar ajustado na palavra, ajustado na fé, ajustado no alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é ir para o céu. O nosso alvo é a Cristo Jesus, para o Senhor. Renata, presta atenção. O nosso alvo é ir a Cristo. Você está no corpo ajustado com Cristo? Que jeito você está no corpo de Cristo? Qual é o que você está fazendo no corpo de Cristo? Você está ajustado ou você está dando trabalho? Aí precisa ver, né? Presta atenção. Olha isso aqui. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou. Então ele estava jurando, ele estava confirmando por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, olha isso aqui, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi,
Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele me disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias. São 45 dias de diferença. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Agora, presta atenção na explicação dela para tempo, tempos e metade de um tempo. Presta atenção. Daniel viveu 500 anos antes de Jesus, certo? Cada dia para Deus, cada tempo, paz do Senhor, doutor Ivane, cada tempo para Deus é 1000 anos, cada tempo é 1000 anos, certo? Presta atenção, cada tempo é 1000 anos. Cada ano para Deus são 1000 anos para nós. Então ele está dizendo aqui, jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de 2 tempos e metade de um tempo. Então ela fez uma explicação muito interessante. Ela disse, irmãos, Daniel viveu 500 anos antes de Cristo. De Cristo até nós temos 2 tempos. E o milênio nós temos mais um tempo. O milênio termina completamente quando nós terminarmos o milênio e estivermos no julgamento do trono branco, que está aqui, ó. E muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso aqui é julgamento do trono branco, é o final do milênio. Então ela falou o seguinte, que esses 500 anos é o meio tempo. Os 2000 anos, 2 tempos. E 1000 anos é um tempo. Isso perfaz 3500 anos. Eu achei interessantíssimo a forma dela analisar isso aqui. Porque todo mundo pensa ano e ano, mas não é o ano nosso, é o ano de Cristo. Então ela diz o seguinte, que muita gente está se perdendo na contagem, não está entendendo o que está acontecendo. Cadê a semana 70? Tá vendo as coisas acontecerem aí. Mas cadê a semana 70? Cadê tudo isso? Ela falou, irmão, isso aí já foi. Nós estamos aqui, nessa contagem, nós estamos já na volta de Jesus. Aí eu lembrei, aí já não é ela, eu. Fiquei meditando porque Jesus, a direção que ele deu para nós, não foi semana 70, ele não falou da semana 70. Daniel falou, Jesus falou da geração da figueira. E a geração da figueira termina o ano que vem. Se o calendário for o calendário gregoriano, que eu não acredito, porque Deus trabalha com o calendário dele, que hoje é o calendário caraíta, que é o calendário da Bíblia, é o ano que vem que essa geração termina. Agora vamos supor que seja o calendário gregoriano. 14 de maio de 2028, Israel completa 80 anos, a figueira completa a geração dela toda. Tá entendendo? Então, irmãos, presta atenção. Por que eu estou passando esse entendimento? Porque eu achei interessantíssimo. Muitas das vezes nós ficamos assim, meu Deus, mas como é que é a semana 70? Como é? E isso e aquilo? Mas será? Mas a Bíblia fala só que o anticristo vai 3 anos e meio. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Irmãos, desde que Jesus morreu e ressuscitou, João disse que muitos anticristos já vieram. Muitos governos anticristos já vieram. E tem muitos aí. Vamos colocar, o Xi Jinping é um anticristo. Os ayatolás são anticristos.
Esses governos todos são anticristos. Entendeu? Eu vou procurar no YouTube. No YouTube tem o calendário caraíta. Eu vou ver certinho, mas que no Google tem também. Entenderam, irmãos? Presta atenção. Paz do Senhor, titia Cici. Ó, então nós temos um monte de anticristo aí. Entendeu? Um monte de anticristo. Então, se você for olhar esses 2000 anos, como ela fez a conta, se você for ver, é de cima para baixo. Um tempo, 1000 anos como é que diz? Do milênio. Por que o milênio? Porque no milênio vai haver morte. O milênio, as nações vão morrer. No milênio, a pena de morte vai existir. Você sabia que no milênio vai existir pena de morte? A pessoa que não quiser andar nos preceitos do Senhor, entendeu? Presta atenção, a pessoa que não quer andar nos preceitos do Senhor, ela vai morrer, ela vai ter pena de morte. Então, a redenção só termina no milênio, depois do milênio. Então, presta atenção, o milênio, um tempo. A vinda de Jesus, o tempo de vinda de Cristo, da primeira para a segunda, 2000, 2 tempos, metade de um tempo, os 500 anos de Daniel. Entenderam? Para o plano final global também, falta 3 anos e meio para o plano final global, que é 2030, né? Nós estamos em 2026, não é isso? Já estamos chegando no meio do ano, né? Faltam 3 anos, exatamente, entenderam? Então, irmãos, presta atenção. Muitas das vezes nós estamos esperando um monte de coisa que já aconteceu e nós não estamos vendo. Estamos aí interpretando errado. Eu tô falando para você porque, é como eu disse, a interpretação do Apocalipse não vai levar ninguém para o inferno, de jeito nenhum. Agora, pode levar para o inferno, é se você ficar aí, né? Como é que diz? Ficar aí acusando os outros, ficar aí se colocando de bom. Não, irmãos, é interpretação. Nós estamos interpretando. Eu já li essa parte e fiz a interpretação de acordo com aquilo que eu entendia. Mas hoje eu estou lendo para vocês na interpretação dessa irmã, que eu achei assim fantástico. Eu fiquei pensativa naquilo que ela falou. Aí eu fui ligando com a geração da figueira, que é o que Jesus fala, né? Jesus não fala de outra geração. Nós sabemos que o anticristo, esse final que vem aí, que eu acredito que, né, exatamente, estamos na falsa paz, exatamente isso, na falsa paz. Falam de paz e segurança, mas sobrevirá repentina destruição. Gente, olha, eu preciso ver o nome dela, é doutora, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Deixa eu ver aqui como tá no meus... Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Deixa eu ver aqui, acho que eu salvei. Onde que eu salvei, gente? Peraí. Opa. Playlist. Só um minuto. Peraí que eu já acho. Eu salvei o canal, salvei o... Ô Senhor, cadê a página dela? Aqui. Eu salvo tanta coisa que, pelo amor de Deus, tem horas que eu até me perco. Oh, meu Deus. O nome é a doutora Heloísa Gomes. Deixa eu ver aqui. Heloísa Gomes Navarro, 6680. Ela é essa mocinha aqui, ó. Ela é muito engraçada, eu gosto muito dela, os vídeos dela são bem curtinhos, eu assisto ela todo dia. Ela coloca vídeo, eu já vou lá assistir. Porque ela tem uma inteligência espiritual muito grande, essa menina. O nome dela é doutora Heloísa Gomes Navarro, tá? Gomes com Z, Navarro 6680. Quem quiser seguir ela,
Ela fala um espanhol bem tranquilinho, entendeu? Boa noite, Valéria. E eu achei fantástico. E eu sou assim, eu sou daquelas que eu não coloco a minha interpretação, o pouquinho que eu sei, como ponto definitivo. Não, eu escuto outros irmãos. Agora, eu escuto irmãos que estão alinhados na palavra. Eu não escuto gente que não está alinhada com a palavra, não. Eu não perco tempo. Tem gente aí que me manda aí uns estudos malucos. Gente, eu não perco tempo. Sinceridade, não perco tempo. Eu só escuto de pessoas que estão alinhadas com a palavra de Deus, que você vê que é gente séria, você vê que são gente comprometida com a verdade. Então, são esses que eu vou procurar. Javier Palácios, entendeu? É Heloísa, deixa eu ver aqui que eu já esqueci. Heloísa Gomes, com Z, Navarro, 6680. Ela é uma médica de El Salvador. Ela é muito engraçadinha, uma gracinha essa menina. Eu achei que ela fosse bem novinha, tá com 40 anos já. Nem parece. E esse vídeo que ela gravou, ela grava vários vídeos. Ela é muito, como é que fala? Ela é muito firme na palavra, só que não, o E com a sem H, tá? Sem H. Boa noite, Esther. Então eu gosto de ouvir irmãos assim, irmãos comprometidos com a palavra, que têm consciência daquilo que estão falando, que têm um conhecimento histórico, porque a palavra de Deus, irmãos, você tem que conhecer um pouco de história para você poder entender, entendeu? Você tem que ter um pouco de conhecimento de história, senão você não vai entender, você vai, como é que diz? Você vai se confundir. Você vai fazer, sabe o que acontece? A pessoa que não conhece um pouco de história, ela traz heresia para o meio do povo, entendeu? Ela traz heresia, e isso não é correto, isso é errado. Então, porque a volta de Jesus não precisa ninguém revelar, não precisa, já está tudo revelado na palavra. O que precisa é interpretar, e esse interpretar nos dá trabalho. Shalom, Denise. Dá trabalho de pensar, dá trabalho de estudar um pouco de história, entendeu? Eu não conheço hebraico, eu vou tateando conforme eu vou vendo as pessoas que conhecem, né? Eu vou buscando deles informação. Francamente, de línguas eu não gosto de estudar línguas, eu tenho horror, eu tenho preguiça desse negócio. Mas eu vou buscando de pessoas que sabem, entendeu? E assim a gente vai aprendendo, né? Mas o interessante mesmo é conhecer a história da humanidade, é conhecer a história do mundo. Eu fiz história, eu não sou professora de história, mas eu fiz história na faculdade. O meu sonho era ser professora. Eu fui professora de história da música. História da música, fui professora, dei aula muitos anos de história da música. E sou professora de música, né? A minha formação é música, entendeu? Eu me formei em música, eu comecei a estudar música com 5 anos de idade, me formei com 22. Aliás, com 23 anos eu me formei. O curso de piano é um curso longo, não é um curso pequeno. E quem quer fazer graduação vai mais ainda, né? Por isso eu me formei. Eu comecei a estudar com 5 anos música e me formei aos 23 em Ribeirão Preto. Eu aprendi espanhol quando estava na Costa Rica. É mais fácil aprender a língua quando você está na terra dos outros do que você está no, como é que fala? Em escola. Eu não suporto aquele lenga-lenga, aquela enrolação de professor de começa a ensinar e fica só naquela... isso me dá... Tem tanta coisa que tem que fazer, para quem enrolar daquele jeito? Então eu desisti várias vezes. Mas na Costa Rica não, eu aprendi no estalo. Eu falava espanhol fluentemente, sem problema nenhum. Eles perguntavam onde que eu tinha feito curso de espanhol. Eu falava, eu aprendi com vocês. Entendeu? Eu tinha muita facilidade lá, mas aqui a gente vai perdendo a prática, né? Mas vamos lá, né? Vamos ler o livro de Enoque. Nós vamos começar o livro de Enoque as cartas que ele deixou para a família dele, né? As epístolas de Enoque. Nós vamos ler o que ele deixou, como é que diz? É porque te não aprendeu esse método. Não entendi.
esse método. Meu filho também gosta de história, filosofia. O que converteu ele foi a leitura da Bíblia. Nunca gostou do grupo de jovem da escolinha. Ele sempre falava, se a palavra de Deus não converte o jovem. Bem aí. Mas vamos lá, né? Vamos ler a Epístola de Enoque. Ruth, permite uma pergunta fora do assunto. Se refere ao verdadeiro nome de Jesus, que possivelmente poderia ter sido alterado. O que pensa sobre? Vou te falar o que eu penso. Presta bastante atenção. Esse médio... exatamente, esse médio ensina para não aprender. Exatamente. Por isso que eu saía das... Eu entrei várias vezes em escola de inglês e nunca aguentei, porque não dá. É uma enrolação sem fim. Lorena, né, que perguntou. Olha, presta atenção. Tem uma parte da palavra, eu não lembro agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aí é uma boa pergunta, porque tem muita gente que me machuca, não. Manda uns negócios para mim, assim, absurdo sobre nome. Eu quero falar para vocês, nome, gente. Jesus sabia que o nome ia ser mudado. Deus sabia que os nomes iam ser trocados. O nome das estrelas, você vê que Enoque fala sobre as estrelas que iam mudar todo o nome delas, entenderam? E aqui, quando você vê o cavalo branco, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Olha aqui, ó. E na sua veste, capítulo 19 de Apocalipse, versículo, deixa eu ver se tá aqui mesmo. Versículo 16 em diante, diz assim: e na veste na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: vinde as aves que voam no céu. Deixa eu ver se é aqui mesmo, peraí. Eu não lembro agora onde tá, eu não quero perder tempo procurando, mas vocês vão achar aí, tá? A Bíblia diz, eu não lembro se é aqui, se é em outro versículo, que diz o seguinte, que quando Jesus voltar, ele vai nos mostrar o seu novo nome. Certo? Jesus vai nos mostrar o seu novo nome. Deixa eu ver se tá aqui, peraí. E as nações, as suas portas fecharão. Ai, gente, por que eu não anoto as coisas, né? Eu anoto de um jeito, depois eu esqueço que jeito que eu anotei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, mas vocês vão ver aí, leia o livro de Apocalipse, vocês vão achar. Lá diz que Jesus, ele vai trazer para nós o novo nome dele. E nós vamos conhecer o nome verdadeiro dele. Por que o nome verdadeiro? Porque ele sabia que aqui havia essa confusão toda. Olha, dentro do povo de Israel tem confusão. Uns dizem que é Yahshua, outros dizem que é Yahoshua, e o outro diz que é Yeshua. Hoje, não sei quem viu o vídeo novo do pastor, do Rabino Shapira, hoje ele lançou um vídeo muito bom sobre a guerra, Edom e... Olha, eu já estou indo para outro lugar, mas vamos ficar no nome. Mas o Rabino Shapira hoje, no vídeo dele que ele lançou hoje, ele fala sobre isso. Que Josué quer dizer Yahushua, que quer dizer Yeshua, que quer dizer Yahshua. Tá entendendo? Presta atenção. Então, Jesus é um nome que veio do grego, Jesus. Aí vem aquela história do J. É porque fizeram o J. Mas qual que é o problema fazer o J? Qual que é o problema chamar de Jesus? O problema é o que o teu coração chama. Se o teu coração chama o Jesus que morreu na cruz do Calvário, o nome tá valendo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Isso é ignorância, isso é perca de tempo. Nós temos coisa muito mais importante para se apegar do que negócio de nome. Porque lá nós teremos um novo nome. Lembra que ele vai dar para nós uma pedrinha branca com o nosso novo nome? Até nós vamos chamar diferente. Tá entendendo? Até nós nos vamos chamar diferente. Yahweh Zevaot é o nome de Deus. Deus é um título. Deus é um título. Deus é o título de Yahweh Zevaot. Entenderam? Então, irmãos, presta atenção. Jesus, Jesus, né? Em inglês, Jesus em português,
é o nome que foi dado no Ocidente. Entenderam? Mas, não, irmãos, presta atenção. Isso, não se perca nisso. E não significa porco coisa nenhuma, Fernanda. Isso aí é um trocadilho que fizeram, minha irmã. Jesus era o nome que estava dele, presta atenção. Estava escrito sobre a placa dele, que era o nome dele em grego. Presta atenção, gente. Presta atenção. Agora, tem um professor judeu, que está aí na internet, que ele debocha e ele fala isso. Cabeça de cavalo. Ele fala um monte de besteira. Entendeu? Ele fala um monte de besteira. Agora, você quer chamar, você pode chamar Yeshua, você pode chamar Jesus, você não vai estar pecando. Você pode chamar o Criador eterno, você pode chamar o Pai Celestial, e você pode chamar de Deus também. Você não está pecando, porque você não está colocando o teu coração nos outros. Agora, pecado, irmãos, é fazer outras coisas. Pecado é você... É você, que nem tem muita gente aí falando sobrenome, né? Eu recebo até ameaça, se vocês quiserem saber. Se vocês souberem o tanto de gente que eu já bloqueei por causa disso, de receber ameaça, teve um que chegou a falar assim para mim: a senhora não vai ficar livre de nós. Enquanto nós não fizermos a senhora trocar o nome, a senhora não vai ficar livre de nós. Falei: ó, meu amigo, não tem nesse mundo homem que faça eu fazer alguma coisa, a não ser o Espírito Santo de Deus. Então eu estou te bloqueando agora, entendeu? E bloqueei o sujeito. Me ameaçou e falou para mim: a senhora não vai ficar livre de nós, nós vamos te alcançar. Eu falei: epa, isso aqui tá parecendo... Que isso aqui tá parecendo? Que ameaça é essa? Entendeu? Então eu chamo Jesus, eu sempre fui atendida por esse nome. Chame Yeshua também, que eu acho lindo o nome de Yeshua, entendeu? Mas eu sempre, nas horas mais difíceis da minha vida, eu clamei a Jesus e ele me ouviu. Nas horas mais difíceis da minha vida, entendeu? Foi esse nome que eu clamei e ele me ouviu. E como eu sei que lá nós vamos receber um novo nome e ele vai mostrar o seu novo nome para nós, entendeu? A blasfêmia é contra o Espírito Santo, né? Essa não tem perdão, entendeu? Essa não tem perdão. Então, meus irmãos, então eu digo para você uma coisa: eu não me apego com isso. E tem Apocalipse 19, né? 12, né? Eu acho que eu estava lendo mais na frente. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Exatamente, está aqui, ó. Entendeu? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é Palavra de Deus. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo? Então, meus irmãos, eu não vou ficar apegada nisso. Não vou ficar apegada nisso. Não. Eu sou livre para chamar. Eu sou livre para falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai me entender. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aqui, ó. Amado da minha alma também. Amado da minha alma. Olha que lindo. Entendeu? Então, irmãos, presta atenção. Nós vivemos num mundo diversificado. Entendeu? Nós vivemos num mundo que tem cento e tantas línguas, com tantos dialetos, né? De 70 línguas virou no monte. Entendeu? Então, eu falo Jesus e digo para você: eu tenho um respeito por esse nome tremendo, porque ele me salvou, ele me livrou do poço do inferno. Quando eu era para me perder, quando eu era para morrer, eu e minhas filhas, foi o nome de Jesus que eu clamei, e foi o nome de Jesus que me salvou. Então, quando vem esse pessoal aí falando essas coisas para mim, eu não dou importância. Eu já nem respondo. Tem um no YouTube que vive me cutucando. Vive dando uma cutucada. Não respondo. Não respondo porque não vale a pena responder. Entendeu? Não vale a pena responder. Mas vamos lá. Vamos ler a Epístola de Enoque, que é muito interessante. Nós já estamos terminando já estamos no capítulo 91, são 108, já estamos terminando. Diz assim: e agora, meu filho Matusalém, lembra? Enoque veio,
os anjos trouxeram e deram 1 ano para ele se despedir da família e dar as últimas instruções para ele poder ir para a glória, né? E poder ir para Deus, tá? E agora, meu filho Matusalém, chame todos os seus irmãos e reúna para mim todos os filhos de sua mãe, pois a palavra me chama e o Espírito foi derramado sobre mim, para que eu possa revelar a vocês tudo o que acontecerá para sempre. Então ele está falando para sempre, é até o final dos dias. E então Matusalém foi e convocou para ele todos os seus irmãos e reuniu os seus parentes. E ele, Enoque, falou com todos os filhos sobre justiça, dizendo: ouçam, filhos de Enoque, todas as palavras do seu pai, e ouçam a voz da minha boca. Pois, queridos, eu os exorto e lhes digo: amem a justiça e vivam com ela. Enoque está falando para amar a justiça e viver com ela. E não se afastem da justiça com coração falso, nem se associem a uma pessoa falsa, mas vivam na justiça, meus filhos, e ela os guiará pelos caminhos bons, e a justiça será a sua companhia. Pois eu sei que a violência aumentará na terra, e um grande castigo será executado na terra, e toda a iniquidade chegará a um fim. Sim, ela será eliminada pela raiz, e toda a sua estrutura será destruída, e a iniquidade novamente será repetida sobre a terra. Ele está falando do dilúvio. Olha isso aqui. A iniquidade, olha aqui. Pois eu sei que a violência aumentará na terra, e um grande castigo, que é o dilúvio, será executado na terra, e toda a iniquidade chegará a um fim. Sim, ela será eliminada pela raiz, e toda a sua estrutura será destruída. Quer dizer, o mundo todo foi destruído, os animais foram destruídos, os homens foram destruídos, só sobrou Noé e aqueles animais que estavam na arca com a sua família, né? Olha aqui. Mas a iniquidade novamente será repetida sobre a terra. E todos os atos de iniquidade, de violência e transgressão prevalecerão em um grau duplo. Então quer dizer que nós estamos pior do que nos dias de Noé. Em um grau duplo. Quando o pecado, a iniquidade, a blasfêmia, a violência, em todos os atos aumentarem, e a apostasia, e a transgressão, e a impureza aumentarem, um grande castigo virá do céu sobre os pecadores, e o Santo Senhor virá com ira, e castigo para realizar julgamento na terra. Olha aqui, já é Deus que está vindo. O Santo Senhor virá com ira e castigo para realizar julgamento na terra. Naqueles dias, é agora, a violência será cortada em suas raízes, e as raízes da iniquidade como engano, e serão destruídas abaixo do céu. E todos os ídolos dos pagãos serão abandonados, e os templos incendiados. Os pagãos serão removidos de toda a terra, e serão lançados no fogo, e morrerão em ira, em um julgamento eterno e horrível. E os justos despertarão do sono, e a sabedoria se levantará, e será dada a eles. E depois disso, as raízes da iniquidade serão cortadas, e os pecadores destruídos pela espada. Só um minuto. Serão destruídos os blasfemadores em todos os lugares, e os que planejam violência, os que cometem blasfêmia, morrerão pela espada. E depois disso, haverá uma oitava semana. Oitava semana, irmãos. Presta atenção. Oitava semana. 8, deitado, quer dizer infinito. Quando você fala isso, você está falando de eternidade. Presta atenção. E da justiça.
E depois disso haverá uma outra, a 8ª semana, a da justiça. É depois do julgamento do trono branco que nós estamos falando ali em Daniel. E uma espada será dada a ela, para que faça um julgamento justo sobre os opressores. E os pecadores serão entregues às mãos dos justos. E no seu término, eles adquirirão casas através da justiça deles. E uma casa será construída para o grande rei em glória, para sempre, e toda a humanidade olhará para o caminho da justiça. E depois disso, na nova semana, o julgamento justo será revelado para o mundo inteiro. E todos os trabalhos dos ateus desaparecerão da terra. E será anotado que o mundo deve ser destruído. E depois disso, na 10ª semana, na 7ª parte, haverá um grande julgamento eterno, no qual ele executará vingança entre os anjos. E o primeiro céu passará, e um novo céu aparecerá. E todas as potências dos céus andarão 7 vezes mais luz. E depois disso haverá incontáveis semanas para sempre. E tudo será em bondade e justiça. E o pecado não será mais mencionado eternamente. Por que ele está falando de semanas? Porque cada 7 semanas, 7 vezes 7 é 49. No próximo é a 50. São jubileus. Deus conta os tempos por jubileus. Presta atenção. De 50 em 50 anos. Por isso ele está falando de semanas aqui. Presta atenção. E agora eu digo a vocês, meus filhos, eu mostro a vocês os caminhos da justiça e os caminhos da violência. Sim, eu os mostrarei a vocês de novo, para que vocês possam saber o que ocorrerá. E ouçam-me, meus filhos, andem nos caminhos da justiça, e não andem nos caminhos da violência, pois todos os que andam os caminhos da iniquidade morrerão para sempre. Capítulo 92. Livro escrito por Enoque. Enoque escreveu essa doutrina de sabedoria. Ele mesmo está falando dele mesmo, presta atenção. Digna de louvor por todos os homens e sábios de toda a terra, para todos os meus filhos que habitarão, que olha, começa a falar aqui, agora é ele. Habitarão na terra, e para as gerações futuras que observarão a justiça e paz. Não deixe que os seus espíritos sejam perturbados por causa dos tempos. Não deixem que os seus espíritos sejam perturbados por causa dos tempos. Pois o santo e grande atribui dias a tudo. E o justo despertará, levantará e caminhará nos caminhos da justiça. E todos os seus caminhos e conversas serão em bondade e graça eterna. Ele será gracioso como justo e dará a ele justiça eterna e poder para que tenha bondade e justiça. E para que ande em luz eterna, mas o pecado será destruído para sempre, em trevas, e nunca mais será visto a partir daquele dia. Interessante, né? A partir da eternidade não vai haver, a partir do julgamento do trono branco, quando a justiça for impetrada por Deus, né, que Satanás não vai mais existir, a partir desse dia, que a nova Jerusalém desce do céu ataviada, nós vamos viver em paz para sempre. Capítulo 93. E depois disso, Enoque começou a contar a história dos livros. E ele disse, com relação aos filhos da justiça, aos escolhidos do mundo e à planta da justiça, falei sobre isso para vocês, meus filhos. O que me foi mostrado na visão celeste e o que aprendi pelas palavras dos santos anjos e das tabuletas celestiais. E Enoque começou a contar a história dos livros e disse, fui o 7º a nascer na primeira semana, enquanto o julgamento e a justiça ainda estavam por vir. E depois de mim, na segunda semana, haverá uma grande maldade.
e o engano abundará, e nela ocorrerá o primeiro fim. Está falando do dilúvio, o primeiro fim. E nela um homem será salvo, que era Noé. E depois dela a iniquidade crescerá. Está falando dos nossos tempos agora. E ele fará uma lei para os pecadores. Né? Deus deixou a lei, né? Os 10 mandamentos. E depois disso, na terceira semana, em seu término, um homem será escolhido como a planta da justiça, e a sua posteridade se tornará a planta da justiça eterna. Está falando de Jesus. E depois, no final da quarta semana, visões de santos e justos serão tidas, e uma lei para todas as gerações e uma corte será feita para eles. E depois disso, no final da quinta semana, na casa da glória e do domínio serão construídos eternamente. Depois disso, na sexta semana, todos que vivem ficarão cegos, e os corações deles todos abandonarão a sabedoria impiamente. E nela um homem ascenderá, e no seu final a casa superior queimará com fogo, e o povo escolhido será disperso. E depois disso, na sétima semana, uma geração apóstata surgirá, e muitos serão os seus atos, e todos os seus atos serão apóstatas. E no seu final serão escolhidos os justos como testemunhas da justiça eterna. E quem será dado conhecimento e sabedoria 7 vezes sobre sua criação? Pois quem entre todos os filhos dos homens consegue ouvir a voz do santo sem se perturbar? E quem pode pensar seus pensamentos? E quem está lá que pode contemplar todos os trabalhos do céu? E quem pode contemplar o céu e entender as coisas do céu e ver uma alma ou espírito e percebê-lo ou ascender e ver todas as extremidades do céu e pensar nelas ou gostar delas? Olha aqui, extremidades do céu, viu? E quem de todos os homens que poderia saber qual é a largura e a duração da terra? Largura e duração. Terra redonda não tem largura, mas terra plana tem. Ó, e quem foi mostrada a medida de todas elas? Ou há alguém que poderia discernir o tamanho do céu e quão grande é a sua altura e sobre o que ele é fundado? E quão grande é o número de estrelas e onde todas as luminárias repousam? Capítulo 94. Agora digo a vocês, meus filhos, amem a justiça, caminhem nela, pois os caminhos da justiça são dignos de aceitação, mas os caminhos da injustiça serão destruídos repentinamente e desaparecerão. E os caminhos de violência e de morte serão revelados para certos homens de uma geração futura, e eles se afastarão deles e não os seguirão. E eu digo a vocês, justos, não caminhem nos caminhos da maldade, nem nos caminhos de morte, e não se aproximem deles, pois vocês serão destruídos. Mas procurem e escolham para vocês justiça e uma vida de bondade. E caminhem nos caminhos da paz, e vocês viverão e prosperarão. E guardem minhas palavras em seus corações, e não deixem que sejam apagadas de seus corações, pois eu sei que os pecadores tentarão os homens para fazer com que a sabedoria seja perdida, para que ela não encontre morada, e que as pessoas se deixem enganar pelas tentações. Desgraça aos que constroem a iniquidade e atos injustos, e colocam o engano como fundação, pois serão derrubados repentinamente e não terão paz. Desgraça aos que constroem as suas casas com o pecado. Irmãos, está acontecendo isso no Brasil, né? Nós estamos vendo aí mansões sendo compradas com dinheiro roubado. Desgraça aos que constroem as suas casas com pecado, pois eles serão lançados de todas as suas fundações e pela espada morrerão. E os que acumulam ouro e prata morrerão no julgamento repentinamente. Isso aqui é o final.
Desgraça a vocês, ricos, pois confiaram em suas riquezas e serão separados de suas riquezas, porque não lembraram do Altíssimo nos dias de suas riquezas. Cometeram blasfêmia, iniquidade e se prepararam para o dia da mortandade, para o dia das trevas e o dia do grande julgamento. Assim falo e declaro a vocês: Ele que os criou os derrubará, e para essa queda não haverá compaixão. Para essa queda não haverá compaixão. E o Criador se alegrará com a sua ruína. E naqueles dias os justos serão uma repreensão para os pecadores e ateus. Eu vou ler o 95, tá pequenininho. Ó, meus olhos fossem nuvens de águas para que eu pudesse chorar sobre vocês e derramar as minhas lágrimas como nuvens de águas, para que eu pudesse reduzir as minhas preocupações. Quem permitiu que vocês praticassem repreensões e maldades? Então o julgamento os atingirá, pecadores. Não temam os pecadores justos. Presta atenção, ele está dizendo, não temos pecadores justos, pois mais uma vez o Senhor os entregará às suas mãos, que vocês possam executar o julgamento sobre eles, de acordo com os seus desejos. Desgraça a vocês que fulminaram maldições que não podem ser revertidas. A cura estará, portanto, longe de vocês por causa de seus pecados. Desgraça a vocês que praticaram mal para o seu próximo. Para vocês será feito conforme as suas obras. Desgraça a vocês, testemunhas mentirosas. E a vocês que foram injustos, porque morrerão repentinamente. Desgraça a vocês, pecadores, porque perseguiram os justos, porque vocês serão entregues e perseguidos por causa da injustiça, e pesado será o jugo sobre vocês. Irmãos, isso é coisa séria, hein? Isso é coisa séria. Meus irmãos, nós precisamos todo dia rever a nossa vida. Nós precisamos todo dia entender que nem todos serão salvos. Nem todos buscam a Deus. Não busca. Não busca Deus. Eu quero te falar uma coisa. Estava falando com meu irmão hoje à tarde. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção. A palavra de Deus diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos vendo um monte de crente que não tem fé. Um monte de gente que não tem fé. Um monte de gente que diz que tem a Bíblia debaixo do braço, mas não confia em Deus. Não confia. Não confia no Senhor. Uma dor de cabeça, corre. Já está no posto de saúde, procurando médico. Surtiu alguma coisa ali, já entra em pânico, desespero. Aconteceu alguma coisa, você já entra. Não tem fé, não consegue aguardar o propósito de Deus, não consegue entender os desígnios do Pai. Pessoas que não conseguem compreender o que Deus quer falar. Pessoas que correm do problema, trazendo outros problemas para si. Meu irmão, presta atenção. Você tá com problema? Tá, eu também já tive cheio de problema. Acho que mulher com mais problema que eu, no mesmo tempo, foi difícil, viu? Eu tive problemas 1000 ao mesmo tempo. Eu passei por uma grande tribulação na minha vida que não foi fácil. Se eu tivesse entrado no pânico que eu vejo o povo entrar aí, se eu tivesse entrado no que a minha mente queria que eu entrasse, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse enxergado a vida como o povo quer enxergar, como a minha família queria que eu enxergasse, eu não estaria aqui hoje. Eu só estou aqui hoje, sabe por quê?
porque eu entreguei a minha vida 100% na mão de Deus, e eu sentei e esperei Deus trabalhar. Eu sentei literalmente, eu parei tudo. Eu lembro o dia que eu estava desesperada, foi um dos dias que eu estava assim, enlouquecida. A minha filha olhou para mim e falou assim: mãe, você tá batendo muita asa, mãe. Eu parei e falei: mas como assim que eu tô batendo muita asa? É sim, mãe, nos anjos no céu, quando eles querem ouvir Deus falar, eles abaixam as asas. Eles param de bater asa e esperam para ouvir Deus falar. Depois que Deus fala, é que eles vão fazer o bater de asa para o lado que Deus manda eles irem. Para de bater asa. Naquele momento, irmãos, literalmente, eu sentei e eu fiquei 3 dias sentada naquele lugar ali, esperando Deus direcionar a minha mente. Direcionar a minha mente. Ao que eu deveria fazer. Como que eu ia proceder para sair daquele lugar. Como que ia ser a minha vida. 3 dias depois apareceu o dono, o dono da imobiliária que aquele barraco que eu estava foi alugado. Até a imobiliária tinha um barraco. Barraco mesmo, barraco. De alvenaria, mas era um barraco. Era uma edícula. Nem vidro tinha. Pra você ter ideia, eu precisei cobrir com plástico cristal. Sabe o que é plástico cristal? É aquele plástico transparente. A sorte é que eu tinha muito dele. Das coisas do meu ateliê, e eu cobri tudo com plástico cristal, aquelas janelas. E eu fiquei sentada 3 dias, quando foi no 3º dia, aquele homem apareceu na porta da minha casa, e aí eu falei: meu Deus, tem misericórdia, será que eu estou devendo algum aluguel para ele desse negócio aqui? Meu pai tem piedade de mim, né? Comecei, ainda pagava 500 conto lá de aluguel. Eu desci, né, era uma rampa assim, que eu descia. Aí fui até lá o portãozão lá embaixo e falei: eu tô devendo alguma coisa pro senhor? Ele falou: não, tá me devendo nada não. Eu falei: eu não sei nem o que eu vim fazer aqui. Eu falei: como assim o senhor não sabe o que eu vim fazer aqui? Não sei, eu senti que eu tinha que vir aqui. Você vê, até a moto quebrou, eu tava vindo pra cá, a moto quebrou, eu precisei trazer a moto andando, eu vim com a moto andando. De repente ele parou e falou assim pra mim: tá humilhante você viver aí, não tá? Falei: tá, é muito humilhante. Ele falou assim: mas o Senhor, Deus já tem preparado para você um lugar que você vai mudar. E aquilo que você acha que não dá condições para você viver, é disso que você vai viver. Ele falou desse jeito. Porque eu falava: meu Deus, como que eu vou trabalhar fazendo costura num lugar desse? Quem que vai comprar minhas coisas? Eu faço patchwork, né? Como é que eu vou... Que jeito que eu vou... Eu tava batendo asa por causa disso. Entendeu? Tava batendo asa por causa disso. E ele falava assim: o que você faz é o que você vai ser sustentada. Desse jeito ele falou para mim. E ele falou assim: o devorador que tinha na tua vida, Deus já levou embora. Ele não vai voltar mais. Desse jeito, irmãos, ele falou para mim. Ele falou assim: e dentro de poucos dias você vai sair daí. Isso era outubro, final de outubro. Ele falou assim: dentro de poucos dias você vai sair daí. E eu fiquei olhando para aquele homem, eu falei assim: o senhor é crente? Ele falou: não, eu sou um católico muito revoltado. Ele falou assim para mim. Eu falei: mas o senhor viu o que o senhor falou para mim? Ele falou: não vi. Eu falei: o senhor veio trazer um recado de Deus para mim. Ele falou: foi? É verdade? É? Não sei. Eu sei que eu tinha que vir aqui. Eu falei: pois é, o senhor veio aqui trazer um recado de Deus para minha vida. Eu estou há 3 dias esperando esse recado. E o Senhor veio trazer para mim aqui esse recado. Quando eu falei isso, né? Ele pegou e falou assim: então eu vou embora. Aí ele falou assim: eu vou arrumar uma casa bem bonitinha para a senhora mudar, tá? Falei: tá bom. E assim, irmãos, ele se foi. Isso foi final de outubro. No mês de novembro, uma amiga minha falou assim para mim: Ruth, eu vou mandar um caminhão na tua casa para buscar as coisas do teu ateliê. Eu abri um espaço aqui na minha copa e você vai trazer as coisas do teu ateliê toda aqui para minha copa e você vai recomeçar a tua vida aqui na minha sala.
Falei, Alzira, como que eu vou fazer isso, minha irmã? Não tem condições, eu não tenho como pagar. Falei, não estou perguntando se você tem para pagar ou não. Eu vou mandar buscar. Separa tudo aí do teu ateliê e você vai vir para cá. Isso foi em novembro. Em dezembro, eu já contei para vocês, eu estava numa situação tremenda, sem dinheiro para pagar o restante das coisas, o dinheiro já estava acabando, o que Deus tinha mandado para mim já estava acabando, e eu não sabia como que eu ia terminar. Aqueles dias eu deixei as minhas filhas com uma coada de café e um pão para dividir para as duas. Foi assim que eu deixei as meninas em casa. E naquele dia apareceu a Sandra, que ela foi, eu era regente do coral e ela era pianista. E ela apareceu, Ruth, aonde você tá que eu tô indo aí, eu preciso te ver. Falei, tá bom, eu tô na casa da Alzira. Nesse dia eu tinha chorado muito, eu tinha clamado a Deus, eu tinha buscado de Deus, que a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu Criador e é o meu marido, e eu tô precisando que o Senhor haja como tal. As minhas lágrimas caíam no chão de uma forma que eu escutava o barulho delas no chão. E quando a Sandra chega e entra ali e fala comigo e manda eu ir no carro com ela e que eu pego aquele monte de caixa de alimento que ela deixou para mim, me entregou aquele envelope com R$460 dentro, que dava para terminar de pagar as minhas coisas e ter dinheiro para poder comer. Ela falou assim para mim, dentro de 15 dias eu tô te ligando para você ver a casa que você quer morar. Eu estou providenciando 2 casas para você. Você vai escolher qual casa você quer morar. Se é mais barata ou se é mais cara. Não se preocupe, que nós somos amigas e nós estamos juntos nessa. E assim, irmãos, ele foi no portão daquela casa em outubro, quase final de outubro. Novembro, eu fui e coloquei meu ateliê na casa da Alzira. Em dezembro, a Sandra vem e Deus faz tudo isso. Em janeiro, dia 20 de janeiro, eu estava saindo de lá. Vindo para uma edícula bem menorzinha, pequenininha, mas no centro da cidade. Aqui, perto daqui, mas no centro. E ali eu recomecei a minha vida. Ali, a minha filha já se empregou no Hospital Paraná. E ali nós recomeçamos a nossa vida. Bem simplesinho. Era tremendo como Deus trabalha. Mas como é que eu fiz isso? Eu esperei no Senhor literalmente. Eu esperei no Senhor literalmente. Está entendendo? Então, meu irmão, se você acha que você não tem, como é que diz? Se você não tem, mas eu quero ficar livre dessa situação rápida, eu quero que Deus liberte. Como que Deus vai libertar se você está vivendo no pecado? Aí é que tá. Como que Deus vai libertar a tua casa se vocês estão vivendo no pecado? Tem brechas abertas para todo lado. Satanás está rodando dentro de casa, fazendo o que quer. A tua casa é mais o terreno do Satanás do que o terreno de Deus. A tua casa, infelizmente, não tem o que fazer. Enquanto não se dobrarem para o poder do Espírito Santo, enquanto não se dobrarem para o poder da palavra, enquanto não se colocarem na palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, Satanás não vai embora, ele vai ficar. Satanás foi embora da minha vida porque eu me abaixei. Eu me humilhei debaixo da potente mão do Senhor. Eu me coloquei na brecha da oração. Eu me coloquei na vontade do Pai. Eu arranquei de dentro da minha casa, irmãos, tudo aquilo que eu sabia que não vinha da parte do Senhor. Eu já contei que eu amava escultura. Eu tinha coleção de escultura na minha casa, de madeira. Carranca, tudo que é coisa que vocês pensarem. Eu tirei tudo. Eu tirei tudo. Entendeu? Eu tirei tudo aquilo que podia ofender o Espírito Santo de Deus. Tudo. Tudo. E eu te falo, o dia que você reconhecer que está errando, que tem pecado encoberto, tem pecado que precisa ser confessado, tem coisa ruim que dá legalidade para o diabo agir, dá legalidade para Satanás fazer o que quer. Enquanto isso não for alcançado, Deus não pode operar. Deus não habita em lugar de confusão. Deus não habita onde tem pecado.
Deus te convida para sair do pecado. Deus te convida para sair no pecado. Deixa eu ver aqui, eu não quis interromper o que eu estava falando, mas é aqui. Um dia pensei em comer um macarrão com molho branco e brócolis. Logo minha vizinha bate na porta oferecendo o almoço que pensei, pois as visitas delas não compareceram e ela não sabia o que eu estava passando. É isso aqui, meu irmão. É isso aqui. Deus é Deus que opera. Mas ele opera, sabe aonde? Num coração sincero, num coração que se dobra ao Senhor. No momento em que você colocar o teu coração para o Senhor, fazer a vontade de Deus, tirar de dentro da tua casa o anátema, tirar tudo que é maldito de dentro da tua casa, tirar do teu computador as maldições que estão lá dentro, tirar de dentro do teu celular as maldições que tem lá dentro. O dia que você fizer isso, Deus vai libertar. Você vai ver o fogo de Deus passando na tua casa, expulsando tudo quanto é demônio que tem aí dentro. Mas enquanto não tiver isso, eu sinto em dizer, não adianta fulano, beltrano orar, porque não vai resolver nada, é oração de tolo. Não resolve. Boa noite, Clarice. Entendeu? Não resolve, não resolve. Então, meu irmão, presta atenção. Deus é aquele que nos dá o que nós precisamos. Ele nos liberta das nossas dores, ele nos liberta das tentações do inferno. Eu tive 2 endemoniados na minha casa, o meu ex-marido e o meu filho. Tá entendendo? 2. E eu vi Deus entrar com força e arrancou todo mundo. Tá entendendo? E arrancou todo mundo. E eu hoje vivo feliz na minha vida. Estou aguardando a volta de Jesus. Estou aguardando. Estou aqui contando para vocês, expondo a minha vida. Expondo. Por que eu estou expondo? Porque eu creio no Deus, Criador dos céus e da terra. Eu creio em Yahweh Zevaot. Eu creio naquele que tudo pode. Mas ele pede de nós uma coisa, obediência. Não adianta se rebelar. Rebelião, meu irmão, é pecado de feitiçaria. Ah, mas isso não tem nada a ver. Ou nada a ver vai levar muita gente para o inferno. Ah, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Meu irmão, Deus é aquele que trabalha enquanto os seus filhos dormem. Você sabia disso? Deus trabalha enquanto os seus filhos dormem. Tá entendendo? Quantas vezes eu falo, Senhor, eu precisava de tal coisa. Quando eu vejo, Deus manda o que eu precisava. Quantas vezes que eu tô pensativa em alguma coisa, pensativa, quando eu vejo a resposta chega. Isso é só para mim? Claro que não. Isso é para todo aquele que se dobra ao Senhor. Eu não acreditava também que isso era verdade. Eu vi os outros falando, irmã, descansa no Senhor, para de ser desse jeito, para de ser aflita. Descansa no Senhor. Eu falo, meu Deus, esse povo tá ficando louco. E descansar no Senhor, se eu não correr atrás, a coisa não vai acontecer. Quando eu aprendi a descansar no Senhor, eu entendi o que era que aquelas pessoas que descansavam no Senhor falavam. E hoje, eu descanso no Senhor. Eu durmo em paz, porque o Senhor é aquele que cuida de mim. E vai cuidar até o fim. Vai cuidar até o fim. Hoje eu estava orando no meu estoquezinho de alimento. Eu falei, Senhor, eu creio no teu poder, que isso aqui vai dar até a tua volta. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu creio no teu poder, eu creio que os anjos de Deus vão abastecer os filhos dele. Eu creio nisso. Eu creio. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque nós estamos diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Pai, porque em ti somos mais que vencedores. Pai, eu te peço pelos meus irmãos que aqui estão, irmãos que estão buscando de ti viver uma vida na integridade da tua palavra. Eu estou, Senhor, pedindo pelos meus irmãos que têm problemas e que não sabem o que fazer, como proceder.
Mas eu te peço, Senhor, ensina eles a andar nos teus caminhos, ensina ele a ouvir as coisas ruins até dos maridos, das esposas, e não dá crédito, não entrar na briga, mas que possam olhar para ti e possam falar, Senhor, você está vendo aí, ó, que está falando, ó, tá vendo aí, ó, tá falando horrores, mas eu confio em ti, eu confio que o Senhor vai me levar a lugares, pastos verdejantes, e eu serei mais que vencedor em ti. Senhor, eu te peço, sê conosco, Pai. Nos ajuda nas nossas enfermidades, nos ajuda nas nossas misérias, muitas das vezes. Nos ajuda, Senhor, na nossa mente pequenina, uma mente que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos, a nossa carne é miserável, a nossa carne é corrompida. A nossa alma, o nosso homem espiritual quer vencer, mas muitas vezes o nosso homem carnal ganha a situação. E eu te peço, nos ajuda a alimentar o nosso espírito e deixar que a nossa carne morra de fome. Vem ser conosco, vem nos ajudar, dá-nos um dia em paz na tua presença, uma noite tranquila, amanhã uma sexta-feira em paz. Nos ajuda a enxergar todas as notícias e saber que o Senhor está tomando conta de tudo, que o Senhor tem propósitos para o Brasil, que o Senhor tem propósitos para o teu povo. Nós te louvamos, nós te glorificamos no nome honrado do teu Filho, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fica firme com Jesus. Abraça a palavra de Deus. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Saibam do seguinte, quando você não dá ouvidos para Satanás, você olha para o alto, Deus vem com a mão e te socorre. Basta você fazer o certo. Não entre na contenda. Não entre na contenda. Só fala, Senhor, o Senhor está ouvindo? O Senhor está ouvindo? Põe a tua justiça na minha vida. E você vai ver Deus operar na tua vida. Em poucos dias. Você vai ver que isso aí acaba tudo. Sabe por quê? Perde a força. Perde a força. Você quer matar o inimigo? Dá silêncio para ele. E confia no Senhor. Coloca o teu coração no Senhor. Não dá palco para Satanás. Não dá palco para as ofensas do diabo. Leva tudo como a águia. Leva para o alto. Pega a cobra e sobe para cima. Ó, sobe para cima, né? Que erro, né? E sobe para as alturas. Leva a cobra lá para cima, porque lá em cima ela perde a força. Lá em cima ela perde fôlego. E Deus faz você planar. E você vai viver na plenitude da paz que excede a todo entendimento. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.